É muito interessante. Muita coisa, né? Não, mas a explicação dele é muito boa. É, verdade. Eu falei para vocês, a capacidade que ele tem de conseguir absorver é muito grande. Né? Muito conteúdo em pouco tempo, relativamente pouco tempo, né? Mas enfim, gostaram? Espero que sim. Eu acabei não gravando essa primeira parte da aula aqui, tá? Esqueci de pôr para gravar, mas eu vou mandar o vídeo no grupo de vocês, tá? No grupo do WhatsApp de vocês, tá bom? E aí quem quiser ver o vídeo novamente, junto com a nossa videoaula aqui, tá? O vídeo vai estar lá disponível para vocês. Eu vou voltar aqui, vou compartilhar novamente a minha tela, tá? Entenderam a importância dos aminoácidos e a importância das proteínas? Se não entenderam, a gente vai entender, porque a gente vai passar a aula inteira falando dessa que, se não a principal, é uma das principais moléculas do corpo, né? Eu acredito que as proteínas são as principais moléculas do corpo, né? Mas, para não ser polêmico, são uma das principais. Então, gente, eu quero que vocês olhem com atenção aqui, tá? Esse slide. Tá todo mundo vendo meu slide? Sim. Sim. Eu quero que vocês olhem aqui com atenção, tá? Pra gente finalizar o nosso entendimento sobre os aminoácidos, tá bom? Então, seguinte. Todo aminoácido, tá? Na verdade, tem uma exceçãozinha só, mas pensa que tem mais de 500 aminoácidos Existem mais de 500 aminoácidos na natureza, tá? Só um que não tem essa estrutura, então a gente entende que todos os aminoácidos, tá? Tem essa estrutura aqui, ó. Se vocês encontrarem, né, uma estrutura química, essa estrutura, você sabe a partir de hoje que isso aqui é um aminoácido. Ah, professor, é muito difícil. Não, é muito fácil, gente. O nome é muito fácil, tá? Percebam, aminoácido, tá? O que significa um aminoácido? Significa, tá, que a molécula, ela possui um grupo amina, tá? Grupo amina seria o quê? Ele é H2N, tá? Ou seja, uma molécula de nitrogênio ligada com 2 ou 3 moléculas de hidrogênio, tá? Isso aqui é um grupo amina, tá? E um grupo, tá, de ácido carboxílico, ou grupo de carboxila, grupamento carboxila, tá? C-O-H. Isso aqui é um ácido carboxílico. Então, possui amino, né, um grupo amina e um grupo ácido, tá? Por isso, o nome aminoácido. Todos, tá? Sem exceção. Na verdade, tem uma, né? Mas, enfim, todos os aminoácidos têm essa estrutura aqui, tudo bem? Um grupo amina e um grupo ácido, tá? O que mais que todos os aminoácidos têm? Todos os aminoácidos, tá? Todos os aminoácidos, eles vão ter o carbono alfa, tá? O que é o carbono alfa? Para explicar o que é o carbono alfa, eu preciso fazer uma piada totalmente muito sem graça com vocês, tá? Mas ajuda a gente a lembrar e vocês vão entender o porquê. Vocês sabem o que disseram para o carbono quando ele foi preso? Não. Ninguém? Isso deve ser umas piadas muito antigas, é piada de tiozão. Essa é muito de tiozão. Tá? Quando o carbono foi preso, falaram para ele: você tem direito a 4 ligações. Não. É muito sem graça, eu sei, tá? Mas a gente precisa lembrar, tá? Que toda molécula de carbono faz 4 ligações químicas. Tudo bem? Toda molécula de carbono faz 4 ligações químicas. Tá bom? Então, a piada aí, muito ruim, serve para vocês guardarem isso. Então, o carbono alfa é o carbono que, de um lado, ele vai estar ligado com o grupo amina, do outro lado, ele vai estar ligado com o grupo
carboxila ou um ácido carboxílico, tá? Fazendo o nome aminoácido, tá? O carbono, tá? Ele sempre vai ter um hidrogênio também ligado, tá? Ele sempre vai ter um hidrogênio ligado no carbono alfa. Então, todo aminoácido vão ter esses 3 pontos aqui, um grupo amina, um hidrogênio e um ácido carboxílico. Mas, professor, você falou que existem mais de 500 tipos de aminoácidos. Então, o que muda nesses 500 tipos de aminoácidos? Muda o radical, tá? Eu chamo R de resto, tá? Mas você pode entender o R de radical. Então, aqui, tá? Pode ter o que vocês imaginarem, gente. Pode ter uma cadeia longa, uma cadeia curta, pode ter uma cadeia, um radical em forma de pentose, em forma de ribose, tá? Pode ter o que vocês imaginarem aqui, tudo bem? Pode ser linear, pode ser ramificado, o que muda vai ser o radical, tudo bem? Entenderam a estrutura química de um carboidrato, de um aminoácido, galera? Todo mundo entendeu? Querem que eu repita? Por favor, professor, não entendi essa parte desse R aí. Tá, então vamos lá. Eu falei para vocês 2 pontos. Tá? Existem mais de 500 tipos de aminoácidos na natureza, certo? Todo mundo entendeu isso, né? Muito aminoácido. Cada um diferente do outro. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, por mais que existam mais de 500 tipos de aminoácidos na natureza, todos eles têm essa estrutura aqui, ó. Todos os aminoácidos têm essa estrutura aqui. Um grupo amina, um hidrogênio livre e um grupo carboxila, tá? Ligados ao carbono alfa. Tudo bem? A única coisa que muda em relação a um aminoácido a outro aminoácido é o radical. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês no próximo slide como que isso aqui é alterado, quais os exemplos que isso aqui, tá, são alterados formando diferentes tipos de aminoácidos, tá? Mas é o radical que muda. Isso aqui, o carbono alfa, o hidrogênio ligado ao carbono alfa, o grupamento amino, o grupamento ácido, não muda. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, professor. Então aqui, ó, em relação à estrutura química, tá? O R aqui, ele é chamado, tá? Que nem eu falei para vocês, de radical. Tá? O livro de vocês chama o R de cadeia lateral. Tá? Então anotem esse nome, cadeia lateral, porque o livro de vocês chama dessa maneira. Tá bom? E aí nós temos, eu não quero que vocês gravem isso aqui, tá? Eu quero que vocês só entendam, tá? A diferença. Tá bom? Prometem para mim que vocês não vão tentar ficar gravando isso aqui, gravando o nome, estrutura química de aminoácidos. Vocês não precisam disso, tá? O que vocês precisam entender, ó, eu vou um por um aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, ó, aminoácidos apolares, tá? Significam simplesmente que eles não têm nem o polo negativo nem o polo positivo, tá? Vocês estão percebendo que aqui eu falei para vocês que 2 moléculas de hidrogênio estão ligando no nitrogênio? Ou seja, um H2N. Vocês estão vendo isso aqui? Sim? Não? Sim. Sim. O que acontece, tá? Na nossa biologia, tá? No nosso corpo, o que acontece? Vocês acham que os aminoácidos vão ficar no nosso corpo tendo uma porção alcalina e uma porção ácida? Você acha que isso é bom para o corpo humano? Não, isso não é bom para o corpo humano. Então, você sabe o que os aminoácidos fazem, tá, para ficarem estáveis no corpo humano? Eles pegam esse H aqui, tá, e colocam aqui. E aí o aminoácido fica estável dentro do corpo humano. E aí, como que fica a estrutura? Aqui fica, né? Aqui fica sem o hidrogênio, tudo bem? E aqui fica H3N, tá? Então, você não tem nem o polo negativo, nem o polo positivo mais, tá? Então, vocês percebem aqui, ó, as estruturas estão todas
todas relacionadas aqui, tá? Elas não têm polos. Então, eles chamam de apolares. Esses tipos de aminoácidos aqui, eles só não são... A função dele é que eles têm funções, tá, não relacionadas com água, tá? Eles são chamados de hidrofóbicos, tá? Então, aqueles aminoácidos, aquelas proteínas que compõem a membrana plasmática, tá? Dentre outras funções, né? Função muscular, por exemplo, dentre várias outras, tá? Eles são esses apolares, eles são aminoácidos apolares. Mas, enfim, isso aqui é só o nome deles. Eu não quero que vocês fiquem focando nisso, tá? Tem muita coisa pra gente falar. Eu quero que vocês vejam a estrutura. Olha aqui, ó. Escolhe um aminoácido. Alguém fala qualquer um desses aqui pra mim. Qualquer um. Leucina. Não ouvi. Leucina. Leucina, muito bom, tá? O que interessa da estrutura química da leucina pra gente? Vocês estão vendo esse ponto aqui, onde está meu mouse? Sim. Aqui é o quê? Aqui é um carbono, né? Quando não aparece aqui nessas ligações é porque é um carbono, certo? Químico orgânico, só que ensino médio. Tudo bem? O carbono aqui está fazendo o quê? O carbono não está se ligando num grupo amina, NH2? Tá. O carbono não está se ligando. O carbono não está se ligando num ácido carboxílico ou num grupo carboxila, C-dupla-O, C-dupla-OH? Tá ou não? Está. Está. Quando a gente faz essa fórmula estrutural aqui, ó, quando a gente mostra essa fórmulazinha estrutural, o hidrogênio ele nunca aparece no meio, tá? Ele só vai aparecer nos radicais, ele nunca vai aparecer aqui no meio, tá? Mas ele tem um hidrogêniozinho aqui para completar a quarta ligação. Lembra da piadinha sem graça? O carbono tem direito a 4 ligações, tá? Então aqui vai ter um hidrogênio, tá ligando também. E o restante aqui, ó, esse restante é a cadeia lateral, ou o radical desse aminoácido leucina. Entenderam? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. Vamos para um outro exemplo. Metionina. Vocês estão vendo aqui comigo? Estão comigo? Sim. Sim. Metionina. Carbono alfa aqui, ó. Por que eu sei que esse é o carbono alfa? Porque ele está ligado com o agrupamento amina e com o agrupamento ácido, tá? Então aqui está o carbono alfa. Grupamento ácido, grupamento amina, o hidrogêniozinho ligado que aqui não aparece, o restante é o radical. Nossa, Olha que pro... fácil. Fácil, né? Olha a prolina aqui, ó. Olha a prolina. Vocês estão vendo aqui a prolina? Sim. Vocês estão vendo o H2N aqui na prolina? Sim. Então, Eu tô vendo. H2N, vocês estão vendo na Não. prolina? No carbono alfa? Não. Não ou não estão? Não, né? Não. A prolina é a única exceção. É a pegadinha, tá? A prolina é a única exceção. Tá? Então, se vocês ficarem vendo as aulas, se vocês ficarem em dúvida, lembrem que a prolina é exceção. A prolina não é chamada nem de aminoácido, ela é chamada de iminoácido, porque ela não tem o grupo amina. Tá? Mas, enfim, quando vocês forem estudar, eu quero que vocês só não levem em consideração a prolina, porque ela não é considerada um aminoácido. Tudo bem? Mas o restante, ó, qualquer um aqui, ó, glicina, o mais simples, o aminoácido mais simples de todo é a glicina, tá? Tá vendo? Ó? Glicina, tá? Alanina, leucina, isoleucina, metionina, valina, todos os aminoácidos aqui, tá? Eles têm aquela conformação que eu falei para vocês. Grupamento amina, grupamento ácido, tá? O hidrogêniozinho, que nunca aparece naquela reação estrutural, e a cadeia lateral, ou radical. Tudo bem? A gente tem os aminoácidos, né, ácidos, tá? Aminoácido ácido, qual o nome que vocês acham que eles vão ter? Ácido, gente. Ácido, tá? Por que eles são ácidos? Por que eles são ácidos? Porque eles têm carga negativa, tá? Então, como eles têm carga negativa, tá? Eles são capazes de doar íons H+, para se manter estável, tá? Então, por isso que eles são ácidos. Lembrando, na aula antes da prova, quem doa íon H+, é considerado ácido.
Tudo bem? Se vocês não falarem Tudo bem. comigo, vai ficar difícil a aula, hein? Se não entenderem, é só falar que a gente repete. Mas eu preciso que vocês conversem comigo. Professor, quem doa H+ é o quê? Quem doa íons H+ é ácido. Tá, Quem recebe íons H+ é base, tá? Teoria de Tá bom. Bronsted e Lowry, tá? Então, os ácidos, tá? Eles têm carga negativa, então são capazes de doar íons H+, né? Só tem dois: o ácido aspartico e o ácido glutâmico, tá? Tá. Isso aqui é base para a gente entender o glutamato e o aspartato, tá? Que são esses dois ácidos aqui, tá? Tá, mas qual é a diferença do glutamato e aspartico? Olha, excelente pergunta, Gil. Excelente pergunta. Qual que é a diferença do ácido aspartico para o aspartato? O ácido aspartico é o que doou, tá? Certo, O aspartato, depois que doa o H+, vira aspartato. Entendeu? entendi. Enquanto não doa, ele tem carga negativa. A partir do momento que ele doa o íon H+, ele vira ácido aspartico. Enquanto ele não doa, ele é aspartato. A mesma coisa do ácido glutâmico. A partir do momento que ele doa, glutamato. Enquanto ele não doa, enquanto eles têm a capacidade de doar, ácido glutâmico. Tudo bem? Ah, entendi Excelente agora. pergunta. Tá? E aí tem vários outros, tá, gente? Então, classificados de acordo com a cadeia lateral. Então, se a cadeia for polar, né? A cadeia é polar, então ela tem polo, mas não é carregado nem de carga positiva, nem de carga negativa, tá? Tem essa característica polar. Qual que é a diferença de polar e apolar? Apolar, tá? São aqueles aminoácidos que se misturam com gordura, tá? E os polares são os que se misturam com água. Então, só lembrar que água é polar. Então, tudo que é polar, tá? Tudo que é polar vai se misturar com a água, tudo que for apolar não vai se misturar com a água. Aí nós temos os alcalinos, né? Ou os básicos, porque da mesma forma que os aminoácidos ácidos têm carga negativa, né? Ou seja, carga negativa vai doar H+ para ficar estável. Os aminoácidos alcalinos têm carga positiva, então ele precisa receber o H+ para ficar estável, tá bom? É só uma característica. Então, vocês percebem que as aulas agora elas vão começar a conversar, né? Elas vão começar a ser aplicadas à biologia de fato, tá bom? Então, isso é uma promessa que eu vou seguir a partir dessa unidade aqui, tá? A partir dessa matéria, até o final da nossa disciplina. As coisas agora mais aplicadas ao corpo humano. Vocês vão ver isso, principalmente na segunda parte, quando a gente for falar de proteína. Tá? E a gente tem os aromáticos. Então, esse tipo aqui, ó, esse tipo de cadeia aqui, tá? A gente chama de cadeia aromática, tá bom? Então, se você ver uma cadeia dessa daqui, tá? Nos aminoácidos, tá? Significa que eles são aminoácidos aromáticos. Mas percebam, tá? Percebam aqui, ó, o carbono alfa, o carbono alfa, o carbono alfa. Tudo bem? Não muda. Até agora, tudo bem, gente? Ô, professor, Oi. você pode me explicar sobre aminoácido alcalino? Alcalino. Lembra que eu É. falei para vocês os aminoácidos ácidos, o glutamato e o aspartato, o ácido glutâmico e o ácido aspartico? Lembro. Eles têm uma carga negativa, tá? Eles têm uma carga negativa. Então, eles precisam, na biologia, eles precisam doar o íon H+. Tá? Então, quem doa íons H+, são chamados de ácidos. Tudo bem? Por outro lado, tá? O contrário são os aminoácidos, ao invés deles terem carga negativa, eles têm carga positiva. Então, eles não são capazes de doar H+, mas eles são capazes de receber H+. Então, Entendi. eles são chamados de aminoácidos base ou aminoácidos alcalinos. Ah, entendi agora. Tudo bem?
Tudo bem. Esses dois tipos, eles controlam as reações do corpo humano também. Tá? As reações energéticas. Lembra que a gente falou de pH? Lembro. Lembra que a gente falou até de sistema tampão do corpo, bicarbonato, fosfato, sistemas tampão do corpo? Os Lembro. aminoácidos podem servir como isso também, como um tampão. Do alcalino, não é? Tanto alcalino quanto ácido. Se o corpo tiver muito alcalino, os aminoácidos vão ser interessantes. Se o corpo tiver muito ácido, os alcalinos vão ser interessantes. Ah, entendi agora. Sempre para manter o equilíbrio. Tudo bem? Tudo bem. Gente, então vamos seguir por definição, tá? Nós falamos aqui de aminoácidos. Agora, como que um aminoácido liga no outro? Então, lembrando, gente, um ponto, tá? Lembrando um ponto-chave. A gente fala de aminoácidos e proteínas na mesma aula, tá? Porque as proteínas, todas as proteínas, nada mais são do que um conjunto de aminoácidos. Todas as proteínas nada mais são do que um conjunto de aminoácidos. Tudo bem? Tudo bem. Isso é fácil da gente entender, né? Você tem um aminoácido. Se você juntar um aminoácido com outro aminoácido, com outro aminoácido, com outro aminoácido, com outro aminoácido, forma uma proteína. Simples assim. Então, todas as proteínas que nós temos no corpo, nós temos muitas, tá? Todas elas nada mais são do que um conjunto de aminoácidos. Beleza? Beleza. Agora vocês podem me perguntar, mas professor, se a proteína é um conjunto de aminoácidos, como que o aminoácido se liga um no outro? Os aminoácidos se ligam um no outro, gente, pela ligação peptídica. O nome é feio, né? Ligação peptídica. Pô, o nome é complicado, né? Peptídeo. O que é peptídeo? O que é ligação peptídica? Gente, é ridículo de entender, tá? É muito fácil de entender. Lembra que o nome aminoácido significa que essas moléculas têm um grupo amina e tem um grupo ácido? Lembram disso? Lembro. Lembra que o ácido, né? O ácido carboxílico significa que ele tem um OH na sua reação, enquanto o grupo amina é um NH2. Ah, eu lembro. Então, o que acontece? Simplesmente, gente, o OH de um aminoácido se liga com o H do segundo aminoácido, tá? O grupamento carboxila de um liga no rabo, tá? Liga no rabo do segundo aminoácido, tá? E olha que interessante. Como que se liga? Liga os dois H+ aqui se juntam, tá? Então fica H2O. Como é que chama a molécula de H2O na natureza? Água. Água. Olha lá que interessante. Então, um aminoácido se liga no outro pela água, formando água. Tudo bem? Isso aqui chama pontes de hidrogênio na química. Então, lá no ensino médio, quando vocês viam ponte de hidrogênio, nossa, mas para que eu vou usar ponte de hidrogênio na minha vida? Para entender como um aminoácido se liga no outro, tá? Quando a gente vai falar de ácidos nucleicos na unidade 4 também, tá? É a mesma coisa. Mas, enfim, agora eu quero que vocês entendam isso aqui, tá bom? Um aminoácido se liga no outro, tá? Através dessa formação de água, tá? Isso aqui é ligação peptídica. Tudo bem? Tudo bem. Agora vamos pensar o seguinte, tá? Eu vou pegar o exemplo do Bruno. Bruno, tá aí? Não? Vou pegar o exemplo da Priscila. Priscila, tá aí? Estou. Não tá aí? Tá, Estou. então vamos imaginar o seguinte, tá? A Priscila entra numa sauna. Tá? Ela entra numa sauna, muito quente a sauna. Nossa, 50 graus. Muito quente. Ela começa a suar. Ela está perdendo água. O que está acontecendo com a Priscila? Ela está falta de desidratação. Desidratada. Perfeito. Ela está desidratando. Por que a gente fala que ela está desidratando? Porque ela está perdendo água. Correto? Correto?
Nessa ligaçãozinha aqui do aminoácido, não está formando água? Só que a água sai da reação, tá? Forma a água, vem aqui para baixo. Ó a molécula de água aqui, ó. A água sai da reação. Sim, então tá perdendo. Para juntar os aminoácidos, você precisa perder uma molécula de água. E quem perde água chama-se de... Como chama o processo? Desidratação. Perfeito. Então, a ligação peptídica é a união de dois aminoácidos por desidratação. Entenderam? Entendi. Aqui embaixo, ó, tá demonstrado, ó. Aminoácido 1, aminoácido 2, tá? Vira aqui um dipeptídeo, tá? Uma ligação peptídica aqui, ó. Perde água, tá? E os dois se ligam aqui, ó. Olha que bonitinho. Entenderam? Simples assim. Simples assim. E aí os aminoácidos ficam unidos para sempre. Tudo bem? Entenderam isso aqui, gente? Entenderam o que é a ligação peptídica? Entendi. Anotem com Eu carinho. mais ou menos. O que você não entendeu? Vamos lá. A ligação peptídica. Tá. Então, a gente tem... os aminoácidos, eles servem para quê? Para formar proteína, certo? Se o aminoácido não formar proteína, para que vai servir o aminoácido, né? O aminoácido ele vai servir para formar proteína. Tudo bem? Tudo bem. Depois a gente vai ver que ele serve para produzir energia também. Mas agora, aminoácido serve para formar proteína. Tudo bem? Tudo bem. Como que o aminoácido forma a proteína? Um se ligando no rabo do outro. Tudo bem? Um aminoácido se junta com o outro, que 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 se junta com o outro, até formar uma proteína. Tudo bem? Tudo bem. Como que o aminoácido se junta com o outro? Essa é a questão. O aminoácido se junta com um outro, tá? Se liga a um outro aminoácido através da ligação peptídica. Agora, como que acontece essa ligação peptídica? O que é uma ligação peptídica? Uma ligação peptídica é a união, tá? A união do grupo carboxila, do ácido carboxílico de um aminoácido, com o grupamento amina do outro. Tá? Entendi. Mais especificamente, a molécula OH do ácido carboxílico e a molécula hidrogênio, tá, do grupo amina, formando H2O. H2O a gente chama de água. H2O a gente chama de água. Certo? Se perde água, tá? Então a água formou, a água vai sair daqui, né? A água não vai ficar aqui à toa. Tudo bem? A molécula de água formou, ela vai sair daqui. Se está saindo água dessa reação, a gente chama de reação de desidratação. Tudo bem? Então, a ligação peptídica é uma ligação, tá? É uma ligação química entre dois aminoácidos, tá? É a união de dois aminoácidos, tá? Acompanhadas por um processo de desidratação. Então, une essas moléculas aqui, a molécula de água sai, e aí esse carbono alfa de um carboidrato, ele se liga diretamente no nitrogênio do segundo carboidrato. O carbono aqui, ó, vocês estão vendo? Eu continuo fazendo 4 ligações. Lembra da piadinha? Você tem direito a 4 ligações. O carbono aqui continua fazendo 4 ligações. Entendi, Ana. Tudo bem? Só formou a água. A ligação peptídica é isso, tá? É a união entre aminoácidos, tá? A união entre dois aminoácidos, tá? Formando uma molécula de água. Entendi, Tudo bem? Ana. Tudo bem. Então vamos para a definição, tá? Vamos aqui para a definição, tá? As ligações peptídicas são formadas pela união da carboxila de um aminoácido à amina de outro aminoácido, acompanhadas pela perda da molécula da água. E aí o que acontece? Ó, mais simples ainda, tá? Então vamos ver. Uma série de aminoácidos unidos por ligações peptídicas, um aminoácido, ligação peptídica, outro aminoácido, ligação peptídica, outro aminoácido, ligação peptídica, outro aminoácido, ligação peptídica, por aí vai, tá? Uma série de aminoácidos unidos por ligações peptídicas forma uma cadeia peptídica.
Tá? Por quê? Porque tem várias ligações peptídicas para unir os aminoácidos. Tá? A única coisa aqui que eu quero que vocês lembrem, tá? É que a ligação peptídica ela vai começar, então, do grupo amina do primeiro aminoácido até o grupo carboxila do último aminoácido. Aqui podem ter 500 aminoácidos, tá? Podem ter 500 aminoácidos se ligando aqui, tá? A diferença não existe. Começa do grupo amina de um e termina no grupo carboxila de outro. Tudo bem? Simples, né? Querem fazer uma analogia, gente? Uma analogia bem bacana? O que é um trem? Alguém consegue me falar o que é um trem? Um trem. Um trem são vários vagões grudados um no outro. Vários carros grudados um no outro. Perfeito, exatamente. E como que os vagões se ligam um no outro? Pelo engate. Pelo engate. Perfeito. E aí, como você mede o tamanho de um trem? Eu meço pelo tamanho dele todo. Dele todo. Mas você Conjunto começa de todo. onde? Você começa de Tá. onde? Da ponta. Do início do primeiro vagão, certo? É. Até onde? Até o final do último vagão. Perfeito. Aminoácidos, tá? Ligações peptídicas é a mesma coisa, tá? Então, o que são proteínas? Tá? Proteína é o trem, tá? É um conjunto de vagões. Vagões são os aminoácidos. Tudo bem? Como que os vagões são unidos? Pelo engate. Como que os aminoácidos são unidos? Ligação peptídica. Entenderam? Como que a gente mede o tamanho, tá? Ou como que a gente considera aí o tamanho da cadeia peptídica? Do início do primeiro aminoácido até o final do último aminoácido da cadeia. Tá? O início vai ser sempre o grupo amina. Tá? O final vai ser sempre o grupo carboxila. Aminoácido. Amina vem antes, ácido vem depois. Tudo bem? Então, se a gente mede o trem do começo do primeiro vagão até o final do último, uma cadeia peptídica não é diferente. A gente mede a cadeia peptídica do início do primeiro aminoácido até o final do último aminoácido. Tudo bem? Entenderam? Sim. Tudo bem. Então vamos seguir, tá? Aí olha que simples, tá? Mas em vez de eu estar complicando, eu estou facilitando de vocês. Se eu tenho, tá, 2 aminoácidos, a gente tem um nome muito difícil. 2 aminoácidos ligados por um peptídeo, tá? Por uma ligação peptídica, a gente chama de dipeptídeo. Di lembra 2, tá? Na química, sempre di é 2. Então, aqui a gente tem um dipeptídeo. Tudo bem? Tudo bem, gente? Tudo bem. Entenderam? Tudo bem. Fácil, né? Fala de novo, professor, por favor. Lembra que os aminoácidos eles vão se ligar, tudo bem? A gente tem uma ligação de 2 aminoácidos, tá? Um aminoácido e outro aminoácido 1, aminoácido 2, a gente chama de dipeptídeo. Tudo bem? Porque está ligando 2 aminoácidos, tudo bem? Uhum. E se tiver 3 aminoácidos, como que vai chamar? Tripeptídeo. Perfeito, exatamente. Tripeptídeo. E se tiver 4 aminoácidos? Então é por aí vai, né? E se tiver 4? Peptídeo? Ah, não sei. Olha, Peptídeo. Ah, é poli, verdade. Não. Poli a gente chama a partir de 4, tá bom? Então, Ainda é tetra, tá? Lembra do Brasil em 94? Galvão é tetra! É tetra! Por quê? Porque tem Verdade. 4 do mundo, Verdade. tá? Então, 4 aminoácidos chama-se de tetra. Tudo bem? Certo. A partir de 4, como que vai chamar? Vocês falaram?
O poli. Polipeptídeo. Tá? Então, mas então a partir de 4 vai ficar só se chama de poli e não tipo da sequência de penta, essas coisas. Não. Para cima de 4 é poli. É mais simples. Tudo é simples aqui. A aula de hoje é simples. Aham. 2 dipeptídeo, 3 tripeptídeo, 4 tetrapeptídeo. Acima de 4, polipeptídeo. Simples assim, gente. Simples assim. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Fácil, Sim. né? Uhum. Agora eu vou contar um segredo para vocês, tá? Vou contar um segredinho para vocês. Vocês não me fizeram uma pergunta. Ô, professor, um aminoácido, né, uma proteína, é um conjunto de aminoácidos, não é? Sim ou não? Sim. 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 Mas se eu tenho 4 aminoácidos ligados, como que chama? Vou refazer a pergunta. Se eu tiver 8 aminoácidos ligados um ao outro, como é que chama? Polipeptídeo. Polipeptídeo. Chama a proteína? Sim. Não chama proteína, chama polipeptídeo. Ah, tá. O segredo tá aí. Então eu falei para vocês, 2 aminoácidos ligados, dipeptídeo. 3 aminoácidos ligados, tripeptídeo. 4 aminoácidos ligados, tetrapeptídeo. Acima de 4, polipeptídeo. Até quanto? Até 70. Até 70. Tá? Então, até 70 aminoácidos ligados, nós chamamos de polipeptídeo. Tudo bem? A partir de 70, a gente chama de proteína. Então, qual que é a diferença entre peptídeos e proteínas? O tamanho da cadeia. Tudo bem? Entenderam isso ou quer que eu repita? Entendi. Professor, no caso, então, assim, tiver até 70, não é considerado proteína. Perfeito. Até 70 não é considerado proteína, é considerado peptídeo. Porque ele não exerce sua função. Ele exerce, mas ele é um peptídeo. É só nomenclatura. Ah, tá, entendi. Tá? Eu vou te dar um exemplo. Lembra que a gente falou que eu falei para vocês lá na primeira, acho que na segunda aula, tá? Na primeira aula de quem está no primeiro semestre, que eu falei para vocês da obesidade, que eu falei para vocês do diabetes, que eu falei para vocês, gente, o obeso, né? Os indivíduos obesos, eles são obesos porque eles não têm saciedade. Eles não conseguem controlar a alimentação. Lembra que eu falei para vocês? Sim. Você lembra qual que era o nome? Vocês lembram qual que era o nome das moléculas que fazem isso? Ah, eu só lembro. No hipotálamo, no sistema nervoso central? Não lembro. Neuropeptídeos. Eu falei para vocês, neuropeptídeos orexigênicos e neuropeptídeos anorexigênicos. Tá? Então, não são proteínas, são peptídeos. Por quê? Porque tem uma cadeia pequena. Tudo bem? Tudo bem. Aí eu pergunto para vocês, tá? Primeira e segunda aula nossa também, eu fiquei enchendo o saco de vocês. Para vocês gravarem, tatuarem na alma de vocês o dogma central da biologia. Lembra disso? Lembro. Então, hoje a gente vai aplicar esse dogma central da biologia. Tá? A gente vai aplicar o dogma central da biologia. Porque a gente falou, né, dos aminoácidos, né? A gente falou da proteína, mas
qual que é a estrutura das nossas células que formam a proteína, que faz a síntese proteica? Caiu na prova, hein? Caiu na B1. Entendi. Quem faz a síntese proteica nas nossas células? As proteínas? Quem faz as proteínas nas nossas células? Complexo de Golgi? O complexo de Golgi não faz proteína. É o ribossomo. O ribossomo. Lembra disso, gente? Os ribossomos fazem as proteínas. E do que os ribossomos precisam para fazer as proteínas? Alguém lembra? RNA. Os ribossomos pegam o RNA e formam proteína. Pode ser qualquer proteína, gente. Pode ser qualquer proteína. Os ribossomos vão fazer justamente isso. Tudo bem? A gente vai falar disso em proteína, tá? Na parte 2 da aula a gente vai falar disso. Agora, para a gente terminar aminoácidos, tá? Para a gente terminar aminoácidos. Tem um nome aqui que eu preciso falar para vocês, tá? Opa, perdão. Tem um nome aqui que eu preciso falar para vocês, tá? Quando os aminoácidos... Então, lembra lá no primeiro slide que eu mostrei para vocês aqui, ó? Vou dar esse slide aqui, por exemplo. Tudo bem? Vocês percebem que todos os aminoácidos, eles têm o nome INA no final? Estão ouvindo? Sim. Sim. Todo aminoácido tem o sufixo INA no final, tudo bem? Vocês estão vendo aqui, ó, INA, tá? Então, lisina, histidina, arginina, glutamina, serina, treonina, cisteína. Existe, né, a glutamina, por vai, a glicina, a alanina e por aí vai. Tudo bem? Isso é a nomenclatura de aminoácido. Se você vê um nome, tá, de alguma molécula que termina com ina, ou vai ser um aminoácido ou vai ser uma proteína. Tudo bem? Tudo bem. Por exemplo, queratina. Queratina é presente na nossa pele, tá bom? Proteína, tá? Lisina, aminoácido essencial para o nosso corpo, tá? Termina com ina, sufixo que determina aminoácidos. Tudo bem? Tudo bem. A gente fala, tá? Como que a gente fala desses aminoácidos numa cadeia peptídica? A gente troca o ina por il, tá? Isso aqui é só curiosidade, tá? Vocês não precisam ficar decorando isso aqui não, tá? Mas só curiosidade para falar para vocês que eu acho importante. Então, vamos supor que essa aqui é uma alanina, tá bom? E esse aqui é uma tirosina, tudo bem? Aminoácido 1, alanina, aminoácido 2, tirosina, tudo bem? Sim. Sim, fácil, né? Quando eles estão juntos, tá? Quando eles estão unidos, tá? A alanina vira alanil, tá? Troca-se o sufixo por il. E a tirosina vira tirosil. E por aí vai, tá? Por aí vai. A glicina vira glicil, a fenilalanina vira fenilalanil, e por aí vai, tá bom? Tudo bem. Professor. É só para eu terminar, João, só para eu terminar. Tudo bem. Aí lembra que eu falei que o trem, a gente conta, o tamanho de um trem, a gente vai medir do início do primeiro vagão até o final do último vagão, certo? Então, a nomenclatura de um peptídeo, tá? Vai ser como? Vai ser sempre o nome il, certo? Sempre o nome il. Então, lisil, leucil, tirosil. E o último aminoácido da cadeia peptídica tem o nome completo do aminoácido. Tá? Então, lisil, leucil, tirosil. E aí o último, glutamina. O último aqui poderia ser alanina. Poderia ser fenilalanina. Poderia ser histidina. E por aí vai. Tá? Então, o nome de um peptídeo vai ser assim. Todos os aminoácidos da cadeia com prefixo il. E o último com prefixo ina normal.
Pode falar, João. Que você falou pra gente que tem que ter acima de 70 para fazer a formação de proteína, certo? Aham. Só que no vídeo que se passou, ele fala que tem que ter, são 20 aminoácidos para formação de proteína. Agora eu não entendi. Não. É interessante sua pergunta. Muito interessante. Mas não é isso que ele fala. Vamos lá, vocês entenderam errado. Ah, tá. Existem mais de 500 tipos de aminoácidos. Tá bom? Certo. Existem mais de 500 tipos de aminoácidos na natureza. Somente 20 tipos de aminoácidos são capazes de formar proteínas. Ah, tá. Então, no caso, um aglomerado desses 20 tipos que vai formar a proteína. Exatamente. É como se fosse um código. Tá? Vocês sabem que computador funciona por código binário, né? Isso. Então, o computador ele não fala A, B, C, D, E, F, G. Não, ele não faz isso. Ele faz 1 ou 0. Então, todas as informações que a gente dá no computador, ele entende como 1 ou como 0. Né? É um código do computador. Tudo bem? Sim. Se essa aula tivesse sendo transmitida na China, ninguém vai entender nada. Né? Por quê? Porque nós estamos falando no código da língua portuguesa. Tudo bem? Sim. A célula não fala a língua portuguesa. A célula fala no código dela. Qual que é o código dela? A gente chama de códons, tá? E aí esses 20 aminoácidos são capazes, né, tem essa característica para produzir proteínas. Os outros encontrados na natureza não têm. Então são 20 tipos de aminoácidos que codificam proteínas. Os outros são aminoácidos, mas não são capazes de produzir proteínas, eles têm outras funções. Tudo bem? Tudo bem, não, agora eu entendi. Que no caso, essa formação, esse aglomerado desses tipos de 20 de aminoácidos para fazer a formação de proteína. Exatamente. Aí aqui, tá? É um outro ponto, é mais uma curiosidade para vocês, tá? Alguém já ouviu falar desses 3 aminoácidos aqui, ó? Leucina, isoleucina e valina? Alguém já ouviu falar? Não. Vocês percebem que esses aminoácidos... Olha o carbono alfa aqui, que bonito dele, ó. Olha que bonito que ele, ó. Carbono alfa ligou com hidrogênio, ligou com amina, ligou com ácido carboxílico, ligou com radical. Tá vendo, ó? Amina, ácido carboxílico, hidrogênio, radical. Amina, ácido carboxílico, hidrogênio, radical. Vocês estão vendo aqui, ó, que bonito, o carbono alfa? Sim. Olha que legal. Vocês estão percebendo que a cadeia, tá vendo o R aqui, ó? A cadeia desses radicais aqui, eles têm 2 lados. Tem o lado para a esquerda e o lado para a direita. Sim. Todos, ó, os 3. Isso aqui significa, tá, que eles são aminoácidos, né? Aminoácidos de cadeia ramificada. A cadeia que se divide para os 2 lados. Ah, professor, qual que é a função disso, né? Por que você está falando isso? E daí? E daí que eles têm a cadeia ramificada? Alguém já ouviu falar desse suplemento aqui, ó? PCA? Já ouviram falar? Já ouvi falar, mas eu não sei o que é. PCA significa aminoácido de cadeia ramificada. A sigla BCA significa aminoácido de cadeia ramificada. Eu vou mostrar no próximo slide, tá? Mas são esses 3 aqui, ó. Leucina, isoleucina e valina, tá? São aminoácidos que são capazes, tá? Tem uma alta capacidade de produzir energia, tá? Pode ser energia, tá, em forma de glicose, pode ser energia em forma de gordura, tá? Ou de lipídios. Os outros também fazem isso? Os outros também fazem isso. Mas esses aqui são essenciais para essa produção energética. Tá bom? Professor, licença. Oi. É o Bruno. Bom dia. Oi, Bruno. Tudo bem? Pode falar. Tudo bem. É que eu tô fazendo 2 coisas ao mesmo tempo, porque hoje eu vim trabalhar de manhã.
Então, eu tô tentando prestar atenção na aula e trabalhando ao mesmo tempo. Então, por isso que você me chamou, eu não consegui Não, não escutar, tem porque eu tava problema, fica tranquilo, fica tranquilo. Não tem problema, tá Tá enchendo o bom? saco só. Tranquilo. Desculpa aí. Nada. Gente, aqui, ó, nós temos, né, os nossos aminoácidos de cadeia ramificada, ou do inglês, brain chain aminoácido. Aminoácido de cadeia chain ramificada, tá bom? E são os três aqui, leucina, isoleucina e valina, tá? Tem muitos estudos mostrando, tá, que eles têm várias funções positivas no organismo, tá? Como síntese proteica, regulação da saciedade e homeostase do metabolismo da glicose. Por outro lado, tem estudos que falam que eles não têm essas funções, tá? Que é placebo. Então, assim, eu não vou entrar em méritos nutricionais, mas para quem gosta desse assunto, tá, nutricional, que não sabia, né, que o BCAA era aminoácidos, tá? É só para mostrar para vocês que os aminoácidos de cadeia ramificada são os BCAAs, tá? Que se você for em qualquer farmácia, em qualquer loja de suplemento, pesquisar na internet, vocês vão ver esse suplemento para ser vendido. Tá? E aí, gente, a última coisa que a gente precisa falar de aminoácidos que é interessante para a gente, tá? É o quê? É falar, tá? Que os aminoácidos, tá? São classificados, tá? Dependendo da nossa dieta. Como assim, professor? Como assim dependendo da dieta, tá? Nós temos aminoácidos que o nosso próprio corpo produz, tá? O nosso próprio corpo produz alguns aminoácidos, tá? Que são os aminoácidos naturais, tá? Ou aminoácidos não essenciais, porque eles não são essenciais na nossa dieta, tá? Então, os naturais, o próprio organismo produz. E os que o organismo não produz, o que a gente faz? A gente come. Então, a gente pega esses aminoácidos essenciais na nossa dieta, é por isso que nós comemos, tá? Nós comemos por nutrientes, tá? Pode ser carboidrato, pode ser lipídios ou pode ser aminoácidos essenciais. Tudo bem? E aí, como no vídeo também foi falado, né? Existem alguns aminoácidos, tá? Que eles não são... eles são produzidos pelo nosso corpo, mas eles são produzidos em pequenas quantidades. Então, nós precisamos, apesar de eles serem produzidos no nosso corpo, nós precisamos pegá-los da dieta. Tá? Então, eles são aí os parcialmente essenciais ou os semi-essenciais, a nomenclatura que vocês acharem melhor. Entenderam essa questão aqui, gente? Querem que eu repita ou tá tudo bem? Gente? Para mim, você pode repetir, professor? Claro. Vamos lá. Ó, prestem atenção, porque essa nomenclatura é a mesma nomenclatura para vitamina, é a mesma nomenclatura para carboidrato, tá bom? Tá bom. Não muda, é a mesma nomenclatura, tá? O que o nosso corpo produz, tá? A gente chama, né? O que o nosso corpo produz, a gente chama de natural, tudo bem? Tudo bem. Natural. O que o nosso corpo não produz, é essencial que a gente pegue da dieta. Então, é essencial que a nossa dieta contenha determinados aminoácidos. É. Tá? Por isso, aminoácidos essenciais. Tá? E aí, o que o nosso corpo produz, chamam de não essenciais, porque nós, como o nosso corpo produz, nós não precisamos dele na dieta. Tudo bem? Tudo bem. Aí tem outros aminoácidos que o nosso corpo produz, mas produz pequena quantidade. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Da taurina. Alguém já tomou energético Red Bull aqui? Toma um Red Bull. Não. Você vai ficar ligadão, né? Red Bull te dá asas. Por que o Red Bull te dá asas? É pela cafeína? É pela cafeína. Mas qual que é o principal componente? Taurina, tá? A taurina é um aminoácido essencial? Não. O nosso corpo produz? Produz, mas produz pouco. Entendeu? Então não é nem não essencial, nem essencial. É parcialmente essencial. Entendi. Entenderam? Porque hoje eu não tomei energético, eu tô aqui com energia para falar com vocês.
Hoje vocês não tomaram energia, vocês estão com energia para assistir a aula. Eu espero, né? Por quê? Porque o nosso corpo produz, em pequenas quantidades, mas produz. Agora, se você quer ter asas, né? Aí você toma o Red Bull. Professor, e o semi-essenciais? Ele colocou ginina e arginina. Eu não entendi essa parte que ele falou sobre semi-essenciais. Os semi-essenciais é isso que eu tô falando do Red Bull. Ah, Tô dando exemplo da taurina. A taurina o nosso corpo produz. Tá? O nosso corpo produz a taurina. Só que se eu quero ficar ligadão, eu vou tomar um energético que tem mais taurina. entendi. Por quê? Porque o meu corpo produz, mas produz pouco. Se eu precisar ficar mais ativo, eu vou pegar ele da minha dieta. Entenderam? Professor, Oi. mas no caso da taurina, não é que tá faltando, é que nós já eliminamos o estoque diário, não é isso? Não é que eliminou, tá? É produzido a todo momento, é eliminado a todo momento. Só que é produzido em pouca quantidade. Vamos dar o exemplo, tá? Eu vou dar o exemplo para vocês. Vamos dar o exemplo João, tá? O João entrou mês passado na academia. A academia fechou por causa da pandemia, tá? Mas o João quer crescer, né? O João quer ficar monstro. Então ele precisa fazer o quê? Hipertrofia muscular, não precisa? Ele precisa fazer síntese proteica, não precisa? Precisa. Então ele precisa de aminoácidos, tá? Ele precisa ingerir aminoácidos. Tá? Tem aminoácidos que o nosso corpo produz, tá? Tem aminoácidos que o nosso corpo produz. Tem aminoácidos que o nosso corpo não produz, que aumenta a síntese proteica. Então, se o João quer crescer, ele tem que comer frango, ele tem que comer carne, tem que comer brócolis, ou couve-flor. Né? Tem que tomar um BCAA, se ele quiser, né? Não que tenha efeito, não é cientificamente comprovado, mas enfim. Tá? Ele tem que dar a dieta dele tem que fornecer alguns aminoácidos que são essenciais para a síntese proteica. Entendeu? Entendi. Então, existem os naturais, né, os que o nosso corpo produz. Existe o que a gente pega da dieta. Existe os que o nosso corpo produz e que a gente pega da dieta para suplementar, para complementar a quantidade desses aminoácidos. Tudo bem? Agora entendi. E aí, se vocês quiserem, depois, tá, na aula, saberem quais são, eu trouxe esse mapa mental que está aqui, ó, tá? Então, essenciais, tá? Que a gente precisa na dieta. Olha aqui os 3 de cadeia ramificada, valina, leucina e isoleucina que eu falei para vocês. Além deles tem metionina, treonina, lisina, tá? A gente tem os não essenciais, então esses aqui o nosso corpo produz. Alanina, tá? Ácido aspartico, ácido glutâmico, aspargina, esse aqui o nosso corpo produz. Tem outros também que o nosso corpo produz, tá? E tem os condicionamentos essenciais, tá? Isso aqui é meio... tem gente que fala que são 8, tem gente que fala que são 9, tem gente que fala que são 10, tá? Eu entendo como 10, mas cada um entende da forma como preferir. Tudo bem? É só para vocês entenderem as 3 divisões aqui. É a mesma divisão para vitamina, é a mesma divisão para carboidrato. Não se esqueçam disso. Tudo bem? Tudo bem. Então, vamos ver se vocês entenderam, hein? Vamos ver se vocês entenderam, tá? Tudo que a gente falou até agora. Olha essa questão aqui, ó. Vou ler com vocês me falam a resposta. Aminoácidos são ácidos orgânicos constituídos por um carbono central, carbono alfa, tá? Ligado a um grupo amina, um grupo carboxila, um hidrogênio e um grupamento variável, né, que é a cadeia lateral, que confere as respectivas propriedades e classificações dos aminoácidos. Assinale a alternativa que contém a estrutura que diferencia um aminoácido do outro. Qual que é a correta? Hidrogênio. Todo mundo concorda com o João? Vamos, galera.
Agora fiquei em dúvida. Pera aí. Bom, galera, carbono, hidrogênio, cadeia lateral, amina ou carboxila? O que que diferencia um carboidrato do outro? Eu acho que é a C. É a... Vou voltar aqui, ó. Desliga o microfone, por favor, gente. Vamos voltar aqui, ó. Aminoácido, tá? Aminoácido tem o carbono central, carbono alfa. Tem o grupo amina, tá? H2N. Né? Tem mais o quê? Tem o grupo ácido carboxílico, né? O grupo carboxila, né? O carbono faz quantas ligações? Faz 4 ligações. Então, se tem a amina de um lado, carboxila do outro, tem o hidrogênio do outro, o que que vai mudar? Vai mudar o R, vai mudar o radical. O hidrogênio tem todos, gente. O carbono faz 4 ligações. Uma na amina, uma no ácido carboxílico, uma no hidrogênio. O que muda é o radical. Então é a cadeia lateral, professor? É a cadeia lateral, perfeito. Falei para vocês que o livro chama o radical de cadeia lateral. É a cadeia lateral. O hidrogênio tem o todos. radical varia de verdade. Tudo bem? Entenderam? Sim. Entendi. Isso aí eu errar essa em prova, hein? Essa aqui é pegadinha boba, hein? Boba. Vamos ver se vocês entendem. Ligações peptídicas são ligações químicas entre os aminoácidos, nas quais o grupo amina de um deles reage com o grupo carboxila do outro, liberando uma molécula de água. Como ocorre a liberação de uma molécula de água? Esta é uma reação de desidratação. O título todo mundo aqui entendeu, né? Entendi. Um peptídeo formado por 84 aminoácidos possui quantas ligações peptídicas? 84? Eu falei que é pegadinha, hein? Então, Tô 83? Ai, tô vendo. 83 ligações. 83. São formados... Vamos fazer a analogia do trem? Um trem que possui 84 vagões, quantos engates eles têm? Ele tem Nossa. uns 84, mas É um gato por engate a menos do que a 83. quantidade de vagões, porque as pontas ficam livres. Perfeito. Se o trem tem 84 vagões, ele precisa de 83. Tá? Ele precisa de 83 engates para ligar os 84 vagões. Então, lembra que o aminoácido, gente, a ligação peptídica lá atrás, ó. Ó, ligação peptídica, tá? É uma ligação peptídica para 2 aminoácidos. Aqui vai ter uma outra ligação peptídica, um outro aminoácido, tá? Então, é sempre o valor final menos 1. Número de aminoácido total menos 1 é o número de ligações peptídicas. Entenderam? Agora entendi. Pegadinha, hein? Galera, já ia tirar 0 nessas 2 primeiras questões, hein? Ah, eu acertei uma, né, professor? Mas foi uma pegadinha, né? Dá um crédito, né? Dá um crédito. Entenderam, né? Essa daqui? De 83 eu acertei, essa eu não tiraria 0. Galera, tirar meio aí na prova. Nota 5, hein? Vamos para a terceira e última aqui dessa nossa parte da aula. Aminoácidos são ácidos orgânicos que possuem um grupo amina e um grupo carboxila. Com exceção da prolina, eu falei para vocês, que possui um grupo imino no lugar do grupamento amina. Enfim, isso aqui é só uma curiosidade. Dentre as centenas de aminoácidos de ocorrência natural, apenas 20 constituem subunidades monoméricas que formam as proteínas. As ligações peptídicas, através dos quais os aminoácidos se unem para formar as proteínas, ocorre entre... Olha, de novo. As ligações peptídicas, através dos quais os aminoácidos se unem para formar as proteínas, ocorrem entre... Eu acho que é a B. Maurício Mores tem o pé e mais 10 cidades. E aí, gente?
Quem concorda que é a B? Eu acho que é a C. A E, desculpa. A E? Quem concorda? É. Só as duas responderam? Eu acho que é a letra A, professor. Quem acha que é a letra A? Eu acho que a letra A também, professor. Pô, Se pelo eu fosse menos alguém chutar, acertar essa A. questão na prova, né? Gente, vamos voltar aqui, ó. Vamos voltar aqui em ligação peptídica, tá? Olha, o grupo carboxila tá se ligando com o grupo amina. A cadeia lateral não muda, tá? O hidrogênio não muda, tá? É o final de um se ligando com o começo do outro, tá? Ou o começo de um se ligando com o final do outro. A ordem dos fatores não altera o produto. Tudo bem? Mais ou menos. Grupo carboxila, C-O-O-H, se liga com o grupo amina, tá? NH2. Perde 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio por desidratação, tá? Os aminoácidos se ligam através da ligação peptídica. Olha a ligação aqui, ó. Olha a ligação aqui, o ácido carboxílico ligado ao grupamento amina, tá? Então, quem assinalou, quem falou a questão A, amina de um aminoácido e carboxila do outro, está correto. O nome é aminoácido, gente. Tá? Cadeia lateral não participa dessa reação. Tá? Hidrogênio não participa da reação. Tudo bem? É o grupo amina de um aminoácido e o carboxila do outro. Ah, então eu acertei. Beleza? Então agora é o intervalo de aula para vocês, gente. Depois a gente volta falando de proteína. Agora são 10h03. 10h10 ou 10h15? 10h15, professor. 10 Tá e bom, 15. então. 10h15 a gente volta. Ok.